a inveja assumiu uma forma até mesmo econômica. A avareza dos ricos é acompanhada pela inveja dos pobres. Os ricos são avarentos, vivem na opulência, vivem na elegância, vivem no luxo, vivem gastando dinheiro e mostrando no Instagram para todo mundo ver. E os pobres? Os pobres nós têm odiado os ricos. Não porque injustamente roubam suas posses, mas porque querem as suas posses. Os pobres muitas vezes odeiam os ricos porque queriam aquela riqueza. Alguns que não têm ficam escandalizados com a riqueza dos que têm, apenas porque são tentados pela luxúria a cobiçar suas posses. Os pobres muitas vezes odeiam os ricos porque querem ser ricos. Isto é, não por causa da sua necessidade, mas por causa da sua cobiça. Então até mesmo eu posso ter inveja do que tem mais dinheiro do que eu, do que tem mais posse do que eu, do que pode comprar um celular que eu não posso, inveja do bem do outro. O outro está se dando bem, o outro tem dinheiro e eu cobiço, eu invejo isso. Combinado com isso, está a inveja social ou o esnobismo, que de uma posição mais alta zomba dos outros, porque os esnobes querem sentar-se em suas cadeiras e desfrutar de seus aplausos. Eles acreditam que ao não atingir essa predileção popular, estariam privados de seu direito. É por isso que odiamos aqueles que não nos dão atenção suficiente e amamos aqueles que nos lisonjeiam. Você está entendendo, sim ou não? Se a inveja está em alta hoje, como sem dúvida está, é por causa do abandono da crença numa vida futura e numa justiça divina justa. Se a vida é tudo, acham que devem possuir tudo. A partir daí, a inveja dos outros se torna a sua regra de vida. Veja, uma pessoa invejosa é a pessoa que não sabe que nem tudo é neste mundo. Que um dia Deus vai fazer justiça, que Deus dá a cada um o que Ele quer. Nosso Senhor foi insensamente em sua pregação contra a inveja. Para aqueles que tinham inveja da misericórdia estendida à ovelha perdida, Ele retrata os anjos no céu, alegrando-se mais com os pecadores penitentes do que com as 99 justos que não precisam de penitência. Veja, Jesus ia atrás dos pecadores e os fariseus tinham inveja. Como assim você vai comer na casa dos pecadores? Como assim? Quanta gente não suporta o que você faz? Quanta gente não suporta o que você faz? E Jesus diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem roubam. Jesus lutava contra a inveja. Para aqueles que tinham inveja do poder, tal como na ocasião em que os apóstolos discutiam sobre quem seria o primeiro no reino, ele colocava uma criança no meio deles, em seus braços, lembrava-lhes que o céu estava aberto apenas para aqueles que eram como simples crianças, pois Cristo não está no grande, mas no pequeno. Lembra daquela história? Eu quero sentar na tua direita. Aí os outros apóstolos começam a brigar, porque a mãe pediu para os 2 filhos sentar um à direita e um à esquerda. Os outros ficam com inveja. E aí Jesus traz uma criança. Vocês não podem ser assim. Vocês não podem ter invejas uns dos outros. Olha esta criança, assim vocês devem ser. Mas a sua pregação contra a inveja não o livrava dos invejosos. Jesus sofreu muita inveja. Pilatos tinha inveja do seu poder. Anás tinha inveja da sua inocência. Caifás tinha inveja da sua popularidade.
Herodes tinha inveja da sua superioridade moral. Os escribas e fariseus tinham inveja da sua sabedoria. Eita, Jesus, para todo lado que ele era, inveja para tudo que é lado. Se tem alguém que conviveu com a inveja 24 horas por dia, foi Jesus. Cada um deles havia construído seu assento de julgamento de superioridade moral, simulada a partir da qual poderiam sentenciar a moralidade à cruz. E para que ele não fosse mais uma pessoa a ser invejada, eles o reputaram com os ímpios. Jesus sofreu muita inveja. Por isso, o nosso modelo é Ele. Quando você estiver sofrendo a inveja das pessoas, o nosso modelo é Jesus. Nascido entre boi e jumento, era agora crucificado entre dois criminosos. Nasce entre meio de um lado um boi e do outro lado um jumento, e morre do lado de dois criminosos. Aos olhos do público, criaram a impressão de que 3 ladrões e não 2 estavam ali expostos. Era essa a imagem que eles queriam passar. Não são 2 ladrões, são 3. Em certo sentido, era verdade. Diga assim para mim, diga assim comigo. Eu pergunto para vocês, na verdade, primeiro: era verdade que na cruz tinham 3 ladrões? Sim ou não? Sim. Jesus também era ladrão. Em certo sentido, era verdade. 2 ladrões roubavam o ouro pela cobiça. O do meio roubava os corações. Ele não roubou o teu coração? Roubou o meu. Roubou o seu coração. O ladrão que poderia ter sido salvo, o ladrão que foi salvo, o Salvador que o salvou. As cruzes soletravam as palavras inveja, misericórdia e piedade. O ladrão à esquerda invejava o poder que tinha o Jesus. Olha que forte isso. O ladrão da esquerda: você não é todo poderoso? Faz alguma coisa aí. Ele invejava o poder de Jesus. Então, enquanto os principais sacerdotes, escribas e anciãos ridicularizavam o Salvador zombando, ele salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, o ladrão à esquerda acrescentava suas injúrias: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e salva a nós. Em outras palavras, se eu tivesse teu poder, que reivindicas como Messias, eu ousaria de forma diferente, não permitindo a mim mesmo ser pendurado indefeso em um tronco. Eu desistiria da cruz, feriria meus inimigos e provaria quem realmente é poderoso. Se eu tivesse o seu poder, eu faria diferente. Mostra o seu poder. Inveja. Assim, a inveja revelava que se tivesses os dons que invejas nos outros, os empregaria indevidamente. Pois o ladrão à esquerda teria desistido da redenção do pecado a fim de ser liberto dos pregos. Da mesma forma, muitos no mundo de hoje que têm inveja da riqueza provavelmente perderiam suas almas se as tivessem. Muitas vezes quem inveja o que o outro tem, se tivesse o que o outro tem, perderia sua alma. A inveja nunca pensa nas responsabilidades. Olhando apenas para si, faz mau uso de cada dom que vem em seu caminho. O invejoso, ele só quer o que o outro tem, mas ele se esquece da responsabilidade que o outro carrega. Ele só quer o que o outro tem, mas ele se esquece do preço que ele paga para estar onde está. Então você olha, então vamos falar da riqueza de novo. Você olha um rico, mas esse rico, não sei o quê. Mas todo mundo esquece o preço que ele pagou muitas vezes para chegar até ali. Eu já escutei a história de tantos ricos, eles falavam: comecei passando fome, fui crescendo aos poucos, com muito trabalho. Você quer a riqueza dele, mas você não quer o trabalho que ele passou, a dificuldade.
O invejoso não quer responsabilidade. Ele só quer o que aparenta, o que é gostoso. Na alma, a piedade tem um efeito totalmente diferente. O ladrão à direita não invejava o poder do mestre, apenas apiedava-se pelos sofrimentos dele. Repreendendo seu companheiro à esquerda, o bom ladrão disse, mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos por nossos crimes, mas este não fez mal algum. Não havia uma centelha de inveja nele. Não queria nada em todo o mundo, nem mesmo ser removido da trágica companhia com a sua cruz. Ele não tinha inveja do poder de Deus, pois Deus sabe melhor o que fazer com o seu poder. Ele não tinha inveja de seus semelhantes, pois não tinha nada que valesse a pena dar. Assim lançou-se sobre a divina providência, pedindo apenas perdão, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Um homem que se desfalecia rogava a vida de um homem desfalecente. Um homem sem posses pedia um reino a um homem pobre. Um ladrão esmaecido pedia para morrer como um ladrão e roubar o paraíso. E porque nada invejava, tudo recebia. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu te dar um segredo para a vida. Se você quer receber nesta terra e na outra muitas coisas, não inveje nada de ninguém, porque quem nada inveja, tudo recebe. Quem nada inveja, tudo recebe. Um invejou o poder de Cristo, o outro nada invejou e recebeu o paraíso. Você quer o paraíso? Você quer o paraíso? Não seja invejoso. Eu não sei se Fulton Sheen vai falar aqui, já vou adiantar. Lembremos-nos que um dos pecados do demônio foi a inveja. Ele teve inveja de nós. Quando ele ficou sabendo que Jesus iria encarnar-se na criatura humana, ele não aguentou esse negócio não. Então significa que eu vou ter que adorar um Deus humano? Não. O homem é menos que eu não vou adorar homem. Inveja. E diz a Bíblia que por causa da inveja, a morte entrou no mundo. A inveja é destruidora. A inveja é um pecado diabólico por excelência. Aprendemos, ou melhor, alguém pensaria que um santo teria sido a primeira alma comprada no balcão do Calvário pelas moedas ensanguentadas da redenção, mas no plano divino tem-se um ladrão assaltando este privilégio, marchando com a escolta dos reis em direção ao paraíso. Aquele que tanto roubou ouro, agora está roubando o paraíso. Primeiro que todos. O primeiro que entrou no céu foi um ladrão. Aprendemos duas lições com a segunda palavra da cruz. A primeira é que a inveja é a fonte dos nossos julgamentos errados sobre os outros. Repete comigo: a inveja é a fonte dos nossos julgamentos errados sobre os outros. Quando você tem inveja, você começa a julgar os outros. E você faz julgamentos errôneos. As chances são de que, se tivermos invejas dos outros, 9 em cada 10 vezes julgaremos mal. Em 10 vezes que você julgar o outro, se você tiver inveja dele, em 10 vezes, 9, provavelmente você erra. Porque você está cego pela inveja. Porque o ladrão à esquerda tinha inveja do poder do nosso Senhor, julgava o mal, perdendo tanto a divindade do Salvador quanto a sua própria salvação. Argumentava falsamente que o poder deveria ser sempre usado da maneira que ele mesmo teria usado, transformando pregos em botões de rosa, uma cruz em tronco, sangue em realeza púrpura, a grama verde em armas de fogo. Ninguém na história do mundo chegou tão perto da redenção ao mesmo tempo. Jamais se viu alguém de tão perto se tivesse perdido. Esse ladrão estava tão perto. Sim ou não? Meu Deus, ele estava aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Cadê a esquerda, né? A esquerda aqui, ó.
Estava aqui, ó, do lado, tão perto. E perdeu o paraíso. Por inveja. Sua inveja o fazia pedir coisa errada. Eita, a inveja faz a gente pedir coisas erradas. Diga comigo, a inveja faz eu pedir coisa errada. Até no rosário da madrugada, viu? Frei, faz seus pedidos, aí o invejoso está lá. Ai, Senhor, derruba aquela mulher no meu trabalho, que ela está me atrapalhando a vida. Pedia para cair quando deveria para pedir para afirmar-se em pé. Alguém poderia pensar que a inveja de Herodes resultava em um julgamento igualmente falso. Ele massacrou os inocentes porque pensava que o rei menino viera destruir o reino terreno, quando na verdade estava no mundo apenas para anunciar o reino celeste. Olha isso, que forte. Herodes fica com inveja. Olha, vai nascer um menino e estão dizendo por aí que ele vai ser rei. Como assim? Olha a inveja era tão grande. Mata todos os meninos de 2 anos para baixo, mata todos eles. Porque ele ficou com medo de perder o seu reinado terrestre. E ó que Fulton Sheen fala, mas mal sabia ele que Jesus veio à terra não para tomar o seu lugar. E Jesus respeitava muitas autoridades. Jesus veio para anunciar um reino celeste. Mas por causa da inveja, você julga errado, você fica cego. Quando você tem inveja, a primeira coisa que você pensa é em eliminar a criatura. Você tem inveja de alguém no seu serviço, você quer tirar ela de lá. Você tem inveja de alguém na sua igreja, na sua pastoral, você é doido para que ela mude de paróquia. O mesmo acontece conosco. A maledicência, a calúnia, falsos julgamentos nascem da nossa inveja. Então todas as vezes que a gente fala mal de alguém, às vezes a gente... Ei, quando você fala mal de alguém é porque talvez você está com inveja desse alguém. Eita, você deveria agora parar de falar mal, já devia falar... Ixi, toda vez que eu falo mal de alguém é porque eu acho que eu estou com inveja dele. Então você começa a falar mal, você começa a fazer falsos julgamentos, e você pode até fazer calúnias, O que é calúnia? Olha, eu vi ali, eu vi uma situação tal, mas não aconteceu. Você começa a julgar, você começa a só soltar coisas soltas, começa a caluniar a vida da pessoa. Dizendo, ele está com inveja, mas como podemos saber a menos que nós mesmos não nos sintamos assim? Como sabemos que os outros estão agindo com orgulho, a menos que saibamos como é ser orgulhoso? Toda palavra invejosa é baseada em um falso julgamento da nossa própria superioridade moral. Sentar-se no juízo faz-nos sentir que estamos acima daqueles que são julgados e que somos mais justos e inocentes que eles. Quando você julga alguém, sempre é assim, é porque você está se colocando acima dele, porque só quem está acima pode julgar. Como você se acha melhor, você se acha no papel de juiz. E cuidado, porque às vezes, sabe o que acontece? A televisão, uma reportagem, a televisão lá começa a mostrar para nós. Vou falar até da nossa igreja. Ai, bispo tal, aconteceu isso, padre tal, aconteceu aquilo. Aí a gente pega aquelas informações da televisão e já emite um julgamento. Imagina eu um dia parar lá na entrevista lá. Não, a primeira coisa que você e eu temos que fazer eu costumo fazer assim, olha, pelo que eu estou vendo na televisão, vendo as informações, me parece isso, mas cuidado, eu não conversei com esse padre, eu precisava ligar para ele, perguntar a história da boca dele, o que aconteceu, padre? O que aconteceu, bispo? Se eu não tenho acesso a ele, então eu não tenho como
falar. Mas nós é tudo boca aberta. Ouve uma informação e já começa a emitir juízo. Cuidado, olha para quem está do seu lado e fala: cuidado, toma juízo, criatura.